o poder do jejum e oração. A igreja precisa aprender a jejuar e orar. Se você está enfrentando alguma guerra, eu vou te dar uma chave hoje. Eu não, o Senhor. Que você vai vencer a tua batalha. Jejum e oração, não tem outra. Eu vou procurar aquele amigo. Não procure aquele amigo. Não faça. Jejum e oração. O Senhor vai guerrear por você. Vamos lá. Esther capítulo 4, versículo 15 e 16. Diz assim: Esther enviou a Mordecai. Algumas versões falam Mardoqueu. A Mordecai a seguinte resposta: Vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã, e todos vocês jejuem e orem por mim. Durante 3 dias não comam nem bebam nada, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas empregadas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, mesmo sendo contra a lei. E se eu tiver de morrer por causa disso, eu morrerei. Coloca a mão sobre o seu coração, por favor, e feche seus olhos. Pai, graças te damos nesta manhã. Sabemos que tu estás aqui. A minha oração é que o Senhor não deixe eu atrapalhar aquilo que tu vais fazer neste dia. Traz à minha mente tudo aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, e que possamos juntos, meu Pai, aprender um pouco mais de ti, pois tu és manso e humilde de coração. Fala conosco nesta manhã, Espírito Santo, e nos leva a lugares aonde a nossa mente humana jamais teria condições de chegar. Nós te damos graças, honras e louvores, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê o melhor aplauso, você pode dar. Sete 1. É isso mesmo. Portanto, o rei e Ramã foram de novo ao banquete da rainha Esther. E novamente, enquanto bebiam vinho, o rei perguntou a Esther: Qual é o seu pedido? Peça o que quiser e eu lhe darei, mesmo que seja metade do meu reino. Ela respondeu: Se eu puder me valer da bondade do rei, se for do seu agrado, a única coisa que quero é que o Senhor salve a minha vida e a vida do meu povo. Coloca o capítulo 6 agora. Naquela mesma noite, o rei não conseguiu pegar no sono. Isso é antes do 7, amém? Eu quis inverter de propósito. Naquela mesma noite, o rei não conseguiu pegar no sono. Então mandou buscar o livro que se escrevia, que é o livro de Crônicas, o que acontecia no reino, e ordenou que os seus funcionários lessem para ele. A parte que leram contava como Mordecai tinha descoberto o plano para matar o rei. Plano este preparado por Bigtan e Teres, os 2 eunucos que eram guardas do palácio. Aí o rei perguntou: Que homenagens foram prestadas e que prêmios foram dados a Mordecai por ter feito isso? Nada se fez a esse respeito, responderam os funcionários. Justamente nesse instante, Ramã entrou no pátio que ficava ao lado dos quartos do rei para lhe pedir que mandasse enforcar Mordecai na forca que ele, Ramã, havia mandado construir. O rei perguntou: Quem está no pátio? É Ramã, responderam os servidores. Mande que entre, ordenou o rei. Ramã entrou. O rei lhe disse: Eu quero ter o prazer de prestar homenagens a certo homem. Diga-me o que eu devo fazer por ele. Amã pensou assim: Quem será este homem que o rei tanto quer honrar? É claro que sou eu. E Amã disse ao rei: Mande trazer as roupas que o Senhor usa e também o cavalo que o Senhor monta, e mande colocar uma coroa real na cabeça do cavalo. Então entregues as roupas e o cavalo a um dos mais altos funcionários do reino, e ordene que ele vista as roupas do homem que o Senhor deseja honrar. Depois que ele leve o homem montado a cavalo para a praça principal da cidade, e que diga em alta voz o seguinte: É isto que o rei faz pelo homem a ele quem quer honrar. Eu não sei se todos aqui conhecem a história do livro de Esther, mas
é muito linda, porque a Bíblia nos conta que existia um rei, né? Artaxerxes, né? Algumas versões falam Assuero. E ele era rei, e ele tinha uma esposa chamada Vasti, ou Vasti. E ele prepara um banquete muito grande. Ele reúne as 127 províncias, e ele faz um banquete, ele chama as pessoas mais importantes, os funcionários mais altos. Ele decora tudo. Quando você lê com calma na tua casa, diz que os copos eram de ouro, os bancos eram de ouro, mandou fazer sofá de ouro, ele ornamentou as colunas, ele preparou um grande banquete. E quando estava no 7º dia, ele já estava meio chumbado de vinho, ele mandou chamar a rainha. Só que a rainha tinha feito uma festa paralela dele, com as mulheres dos homens que estavam na festa dele. E a Bíblia diz que a rainha resolve não entrar. Naquele momento, ele fica irritado, e ele passa uma vergonha na frente de todo mundo, e os homens começam a dizer para ele: meu rei, tu não pode deixar isso acontecer, porque senão daqui a pouco no nosso reino todas as mulheres não vão mais obedecer aos seus maridos, então você precisa tomar uma providência. E eles sugerem que façam um concurso de beleza, e que pegue as virgens mais bonitas de todo o reino, e que façam um concurso para ver quem vai ser a nova rainha. O rei aceita a ideia. Estou tentando correr para a gente poder chegar onde a gente quer. O rei aceita a ideia, e dentre uma dessas mulheres, a Bíblia fala de uma menina chamada Hadassa, que na verdade é Esther. Ela é uma judia, sobrinha de um homem chamado Mordecai. Essa menina, ela participa do concurso, mas o que me chama muita atenção é que eu estava estudando, e só para a gente lembrar aqui, lembra que o povo de Israel, eles estavam em Jerusalém, amém? O povo babilônico, eles invadem Jerusalém, Nabucodonosor destrói tudo, leva o povo cativo para a Babilônia. O povo fica 70 anos na escravidão. Depois que o povo é escravizado, se levanta um rei chamado Ciro, persa. Ele faz um decreto, ele mata o rei que era filho de Nabucodonosor, Belsazar, e ele faz um decreto libertando os judeus que quisessem voltar para Jerusalém. E Hadassa, ela era uma dessas pessoas, junto com Mordecai, que haviam sido levados cativos para a Babilônia. Então agora ela fazia parte de um reino babilônico, e agora ela faz parte de um reino persa. Estamos juntos até aqui? Então ela é uma escrava. Isso não sei se chama a tua atenção, mas a gente vai entender onde Deus vai nos levar. Ela é uma escrava em terra distante, numa outra cultura que não é dela. E ela está ali, e de repente acontece um concurso de beleza. O tio dela fala assim: cara, participa, mas não diz para ninguém que você é judia. Participa de uma forma normal. A Bíblia diz que ela cai na graça de um dos eunucos que estava cuidando de todo o concurso. E ele começou a cuidar tanto dela, e começou a dar um monte de dica para ela. E resumindo, o rei escolheu ela como rainha. Ela passou no concurso, ela ganhou, ela foi vitoriosa, e agora ela é a nova rainha. Só que quando você leu comigo que no capítulo 4, no versículo 16, a Bíblia diz que Hadassa, Esther, ela fala assim: jejua aí junto com o povo, Mordecai, que eu vou jejuar junto com as mulheres que trabalham comigo, e eu vou entrar na presença do rei. Se tiver que morrer, eu vou morrer, mas se o rei achar graça, eu estou livre. Amém? Por que ela falou isso, pastor? Porque naquela época o rei ele ficava dentro do seu aposento, e não podia entrar ninguém para falar com o rei que não fosse convidado. Então, se alguém entrasse na presença do rei sem ser convidado, o rei tinha duas opções: ou ele perdoava, estendendo o cetro, ele ficava com o cetro na mão, ele estendia o cetro para a pessoa tocava na ponta do cetro, e ele permitia que ela entrasse na presença dele e falasse com ele, ou então ele continuava na mesma posição, e essa pessoa literalmente era morta. Então Hadassa pede para Mordecai para que faça um jejum e oração, para que ela pudesse entrar na presença do rei. Na tua casa depois você lê, porque já tinha mais de um mês que ela não falava, não via o rei. E aí eles jejuam, eles oram por 3 dias. Ela vai até a presença do rei, o rei estende o cetro, ela toca no cetro, e aí ela se encontra com o rei e começa a conversa que você viu comigo.
E aí a primeira coisa que ela fala é o seguinte: meu rei, aí ele fala assim, me pede o que você quiser, que eu te daria até metade do meu reino. Aí a primeira coisa que ela faz é o seguinte: a única coisa que eu quero agora, meu rei, é preparar um banquete para você e para Ramã. Porque quem era Ramã? Ramã, ele era um homem mau, um homem do governo ali do rei, um homem que fez um decreto de que todos os judeus deveriam ser exterminados no 12º mês, no dia 13 do 12º mês. Então ele faz um decreto porque Mordecai, todas as vezes que Ramã passava, as pessoas se rendiam e prestavam homenagem a ele, tratava ele como se fosse um deus. Só que Mordecai, por ser um judeu, ele não se dobrava àquele homem. E aquele homem, por ver a posição de Mordecai e não se dobrar a ele resolve fazer um decreto para que todos os judeus, não só Mordecai, mas todos os judeus fossem mortos. Estamos juntos até aqui? Então, o decreto foi feito. A Bíblia diz que o rei pegava naquela época o seu anel, que era como se fosse uma chancela, e o rei chancelava, e decreto dado pelo rei não podia ser revogado. Então o rei confirmou aquele decreto. Então os judeus no 12º mês, no 13º dia, seriam mortos. E agora está todo mundo em pânico no reino. E Mordecai, ele chega para Esther e fala assim: cara, Esther, você tem que fazer alguma coisa, porque afinal de contas você foi colocada aí, quem sabe Deus não te colocou aí para esse propósito. Aí ela começa a orar, pede para que eles entrem em jejum, ela também entra e começa a orar. E ela vai até a presença do rei, o rei permite que ela entre na presença, o rei libera ela entrar, e ela fala assim: meu rei, eu quero fazer um banquete para você e para Ramã. Nesse banquete, ela faz um banquete. No primeiro banquete, ela trata os dois bem e tal. Aí o rei pergunta: minha rainha, o que você quer? Me pede o que você quiser, que eu te dou até metade do reino. Ela falou assim: não, eu gostaria de fazer um outro banquete para o dia seguinte com você, meu rei. Eu queria que Ramã tivesse de novo. O rei aceita e combina o banquete para o dia seguinte. Só que a Bíblia diz que naquele dia, do primeiro banquete para o segundo banquete, o rei vai dormir. E quando o rei vai dormir, você leu comigo? O texto diz que o rei não conseguia pegar no sono. Ele rola na cama de um lado para o outro. E por isso que ontem eu entendi porque eu não estava dormindo. Ele rolava na cama de um lado para o outro e ele não conseguia dormir. Até que ele fala assim, ele chama os funcionários que trabalhavam para ele e ele fala assim: olha, pega o livro de crônicas. O que é o livro de crônicas, pastor? Tudo que acontecia no reino naquela época, eles anotavam no livro de crônicas. Então, por exemplo, o pastor Lucas, ele fez uma coisa muito boa com o pastor Léo. Ele chegou e ajudou o pastor Léo a lavar todo o banheiro. Então o pastor Léo pega o livro agora de crônicas e anota. E lá no futuro, quando alguém pegar esse livro para ler, vai saber que o pastor Lucas, naquele dia, naquela hora, ele fez isso, isso e isso. Estamos juntos até aqui? Então, quando eles pegam o livro de crônicas, ele fala assim: lê alguma coisa para mim. Quando os caras abrem o livro de crônicas, aonde que cai? Coincidência? Não, Jesuscidência. Aí ele está olhando lá, Mordecai, ele conta para o rei o plano que Bigtan e Teres ou Pérez, né? Enfim, tramaram para matar o rei. Aí ele: uau, e o que eu fiz por esse cara? Meu rei, aqui não está escrito nada, você não fez nada por ele. Não, a gente precisa fazer alguma coisa por esse cara. Quando ele está falando com os funcionários dele, quem entra no palácio? Ramã. Ramã, quando entra, ele fala assim: ei, Ramã, é contigo mesmo que eu preciso falar. Cara, o que eu faço para honrar um homem que foi bom com o rei? Aí Ramã: esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Aí ele fala: pô, sou eu esse cara. Aí ele começa a falar o seguinte: pega as roupas do rei, coloca no camarada, pega o cavalo do rei, bota ele montado, bota uma coroa em cima do cavalo e bota para andar na praça dizendo: assim é o homem que Deus quer honrar. Aí o rei falou assim: cara, gostei da ideia. Tu vai fazer o seguinte: vai agora, pega a minha roupa, pega o meu cavalo e veste Mordecai. Uau! Só que se você ler na tua casa, uma noite antes, Ramã havia feito uma forca de 20 metros de altura para poder matar Mordecai. Aquele dia ele foi para encontrar com o rei, para falar para o rei que Mordecai não obedecia a ele, que precisava ser morto. Então ele vai para matar Mordecai, e agora Deus usa algo sobrenatural para que ele, ao invés de matar Mordecai, ele venha honrar Mordecai. Pastor, aonde você quer chegar? Eu quero nessa manhã liberar uma palavra sobre a tua vida. Aqueles inimigos que tanto tentam te destruir, o Senhor vai levantar
para que as mesmas pessoas que hoje lutam contra você, em algum momento oportuno, possam honrar a tua vida. Eu não sei se você crê nisso, mas eu acredito demais, porque o Deus que nós servimos, Ele transforma a maldição em bênção. Mas para que isso aconteça, é importante nós entendermos o poder da oração e do jejum. Oração e jejum, jejum não é para você ficar mais santificado para que Deus te ouça. Não, não, não. O jejum é para você se santificar mais para que você ouça Deus. Nós acreditamos que nós, quando jejuamos, ficamos mais santos. E agora Deus vai nos ouvir porque nós somos santos. Não. Agora nós nos santificamos e por estarmos santificados, conseguiremos ouvir aquilo que nunca estávamos ouvindo. Você está comigo aí? Então agora aquele homem Mordecai, ele sai cheio de raiva, ele pega o cavalo, ele veste Mordecai, ele vai na praça fazendo tudo isso. E ele dá a volta, ele é irado, eu fico imaginando a cara dele. Aí ele volta para o palácio, porque afinal de contas tinha o banquete que a rainha tinha pedido para o dia seguinte. Quando ele chega no banquete, aí você leu comigo o capítulo 7. Amém? E aí o capítulo 7 a gente leu dizendo o seguinte: minha rainha, se tu pedir até metade do meu reino eu te dou. O que tu queres? Então, meu rei, o negócio é o seguinte: estão querendo me matar e matar o meu povo. Mas como assim, minha rainha? E quem é esse homem, minha rainha? Esse homem é Hamã. A Bíblia diz que o rei sai furioso de dentro da sala e ele vai para o jardim do palácio. Quando ele vai para o jardim do palácio, Hamã, desesperado, ele meio que pula em cima da rainha, pedindo a ela perdão. Só que quando ele pula, o rei está voltando. Então o rei acha que ele está tentando seduzir a rainha, porque assim é Deus na nossa vida. Deus coloca confusão na arraial do inimigo. A gente não precisa lutar, a gente só precisa entender que as nossas lutas não somos nós que lutamos, é o Senhor que luta por nós. Agora eu tenho uma notícia para te dar aqui. Eu estava preparando essa mensagem e eu fiquei bem impactado. Eu quero que você veja comigo o seguinte. Coloca para mim Esther capítulo 7, no versículo 9. Um deles, chamado Arbona, disse: perto da casa de Hamã há uma forca de 20 metros de altura que ele mandou construir para enforcar Mordecai, o homem que salvou a vida do Senhor. Enforquem Hamã nela, ordenou o rei. Então enforcaram Hamã na forca que ele tinha construído para enforcar Mordecai. E assim a raiva do rei se acalmou. Volta no versículo 9, por favor. Sabe qual é o significado do nome Arbona? Depois você pesquisa. Aquele que guia um jumento. Isso te diz alguma coisa? Te diz alguma coisa? A Bíblia diz que Jesus, ele certa vez ele diz para os discípulos o seguinte: olha, vocês vão sair daqui agora, vocês vão passar por um lugar, tem um jumentinho parado, vão desamarrar o jumento, trazer para mim, eu vou montar no jumento e eu vou entrar em Jerusalém. Lembra que Jesus entrou montado no jumento? Só guia um jumento quem está montado nele, sim ou não? Sim ou não? Em outras palavras, eu quero agora no lado profético, eu quero que você entenda que esse Arbona, esse homem, um eunuco. O eunuco, quando você vai estudar na Bíblia, o eunuco é aquele que cuida da rainha. O eunuco é aquele que cuida da mulher. O eunuco é aquele que cuida da noiva. Em outras palavras, o nosso Jesus, o meu Jesus, o teu Jesus, é Ele quem cuida de mim e de você. É Ele quem vai nos levar, amém? Para o grande casamento. Então esse homem Arbona é um homem que deu a sentença de morte para Hamã. Eu quero dizer nessa manhã que esse mesmo homem chamado Arbona, e hoje a gente pode chamar ele de Jesus Cristo, esse mesmo homem, é ele que tem a sentença para cada um dos nossos inimigos. Tem muitas coisas na minha e na tua vida
que a gente gasta tempo, a gente se esforça, a gente se preocupa, e a gente, ao invés de fazer aquilo que é certo, a gente faz aquilo que é errado. A gente fica lutando, perdendo tempo, discutindo. As pessoas ligam pra gente, nos ofendendo, e a gente entra no jogo delas e começa a fazer a mesma coisa que elas fazem conosco. Deixa eu te dizer uma coisa: quando você entende quem você é, quem é o teu pai e para onde ele vai te levar, você não precisa entrar em briga, você só precisa entrar em jejum e oração, porque assim como Arbona, eu creio que Jesus Cristo vai dar a sentença exata para tudo aquilo que está contra a tua vida. Você crê nisso? Eu acredito demais nisso. O livro de Esté é o único livro que não fala da palavra Deus. Sabia disso? Não fala. Mas Esté é um livro profético. Esté é um livro que nos mostra uma história de um rei que precisa de uma rainha. Eu e você somos a noiva de Cristo, mas a noiva de Cristo precisa estar preparada para o grande dia. Esté, ela não chegou lá para disputar o concurso de qualquer jeito. Esté chegou lá e se preparou. Ela estava bem trajada, ela estava bem arrumada, e por isso ela foi escolhida para ser rainha. E no momento em que ela se colocou na posição de rainha, ela entendeu que mesmo sendo rainha, existia o rei que estava acima dela. No momento em que ela precisou ir até a presença do rei, ela não se comportou como uma mulher qualquer, mas ela entrou na sala do trono, ela pediu permissão ao rei, tocou no cetro para que o rei pudesse dar permissão. O que eu quero te dizer nessa manhã? Eu e você somos a noiva de Cristo, mas o noivo é aquele que realmente manda. E se nós entendermos a nossa posição, o nosso papel diante de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, se nós nos colocarmos no lugar aonde Cristo tem para nós, nós vamos desfrutar de coisas incríveis. Muitas coisas que eu e você desejamos, nós só vamos conseguir conquistar no momento em que nós nos colocarmos como noiva e não tentarmos nos colocar como Senhor. Você está comigo aqui nessa manhã? O problema é que a igreja muitas vezes ela sai da posição de noiva e ela quer ser Senhor. Senhor da igreja só existe um, chamado Jesus Cristo. Eu e você somos a noiva. Amém? E quando a noiva, ela obedece o noivo, ela cumpre os seus princípios, o noivo vem com resposta. Glorifica o Senhor. E agora a gente vai ver agora Ramã sendo enforcado na mesma forca. Josafá foi um grande rei. Quando você vai para o livro de Crônicas, capítulo 20, Josafá foi um grande rei. E Josafá tem um momento que ele está diante de uma grande batalha. E Josafá, ao invés de lutar a batalha, a Bíblia diz que ele vai à presença do Senhor. Ele reúne o povo e eles começam a orar. Eles começam a cantar louvores. Eles começam a buscar a Deus, porque quando a gente está diante de uma grande batalha, não adianta nós tentarmos lutar contra o inimigo. Davi, quando estava diante do gigante Golias, Davi entendeu que não era o seu braço forte que iria derrotar o gigante, mas Davi sabia que quem estava com ele era muito mais gigante do que o gigante. O problema não é nós enfrentarmos os nossos inimigos, é a maneira como nós vamos enfrentá-lo. Quem entra numa briga sem se preparar, toma queda. Quem entra numa batalha despreparado sempre vai perder. O povo de Deus, ele entra nas batalhas acreditando que são crentes e que vão vencer todas as batalhas, e não vão vencer todas as batalhas se não estiverem preparados. Por isso, quando você vai para o livro de Efésios, fala da armadura de Deus, o capacete da salvação, a couraça da justiça, a sandália do evangelho da paz, o cinturão da verdade, o escudo contra os dardos inflamados do inimigo, e a espada, que é a palavra de Deus. Se nós não estivermos preparados, mas é muito interessante que fala sobre o capacete da salvação. Você sabia que o inimigo só tem uma forma de te atingir? É lançando dardos inflamados na tua mente. A Bíblia diz que das mãos do Senhor ninguém pode nos arrebatar. Então como é que ele tenta guerrear contra a tua vida? Lançando dardos na tua mente, dizendo que você não vai conseguir, que você é incapaz, que você é isso, que você é aquilo outro. E se você coloca o capacete da salvação, os dardos batem e caem no chão, não penetram na tua mente. Você precisa entender quem você é em Cristo Jesus. Eu falei ontem aqui que existe uma diferença muito grande entre a soberba e a autoconfiança. Soberba é quando você acha que você é mais do que você é. Autoconfiança é quando você tem certeza de quem você é. Quando você sabe quem é o teu Senhor, quem é o teu Salvador, que Ele guerreia em teu favor e que você está cumprindo os princípios. Quando você entende que você está na brecha cumprindo os princípios, você tem convicção no teu coração que Ele vai responder com promessa. Você está aí nessa manhã? Estamos diante de um grande desafio: pagar um terreno e ainda construir.
Temos pouco tempo para sair daqui e entrar naquele lugar. Eu falei ontem aqui e eu quero falar novamente. Vai chegar um momento em que nós vamos sair desse luxo todinho. Daqui a pouco nós vamos estar congregando com blocos de concreto do lado. Quem está preparado? Glória a Deus. Porque uma coisa é quando você sai de um luxo e vai para um lugar ruim, entendendo que Deus está tirando do alto e te colocando no baixo. A outra coisa é quando Deus te tira dos lugares altos para te colocar no baixo, para você pegar força para ir para lugares mais altos. Amém? Na vida, tudo na vida é um esforço. Tudo na vida, para a gente conquistar alguma coisa na vida, a gente tem que abrir mão de outras. Ninguém consegue ter tudo nessa vida. O grande problema do povo de Deus chama-se frustração. São pessoas que desejam coisas que Deus nunca desejou para elas. E aí elas se frustram. Mas quando a gente entende aquilo que Deus tem para nós, a gente não fica frustrado. Quando a gente mergulha, a gente jejua e ora, a gente se torna, a gente se santifica, não para que Deus possa nos ouvir, mas quando a gente se santifica para que a gente possa ouvir Deus, a gente vai entender exatamente tudo aquilo que Ele tem para nós. E quando você entende o que Deus tem para você, não tem capeta nessa terra que venha conseguir segurar você. Até porque Lucas capítulo 10, versículo 19 diz que Ele nos deu autoridade e poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a obra do mal, e dano nenhum nos causará. O diabo está debaixo dos nossos pés. O inimigo da nossa alma não tem poder para tocar na nossa vida. O teu maior adversário, é doido que eu vou te falar, mas o teu maior adversário, por incrível que pareça, é você. O teu maior adversário é você. Quando você resolve mergulhar nas Escrituras, conhecer o Deus das Escrituras, quando chega um momento na tua vida, bate o cansaço e diz: eu estou muito cansado. Não preciso disso não. Você tem que conhecer a Bíblia. Um crente que não conhece as Escrituras, desculpa te dizer isso, não é crente. Ele é um frequentador de igreja. Ele precisa conhecer as Escrituras, porque quando você conhece as Escrituras, você tem ferramenta suficiente para lutar contra o inimigo. Quando o inimigo entrar por um caminho, a tua Bíblia diz que por 7 caminhos ele tem que fugir. Então quando o inimigo entra por um caminho, ao invés de você ficar encurralado, você tem que entender que Deus te dá autoridade para que você coloque o inimigo para correr, e por 7 caminhos ele vai fugir. Quando você conhece as Escrituras, você sabe quem você é. E muito mais do que saber quem você é, você sabe quem guerreia em teu favor. A Bíblia diz que o meu e o teu general é Cristo Jesus. Ele nunca perdeu uma batalha, nem sequer empatou. E por que muitas vezes a gente fica com medo das coisas? Por que muitas vezes se sente encurralado? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja acha que é para ficar se defendendo, e as portas do inferno sacudindo a igreja. Não. As portas do inferno não prevalecerão. É a igreja invadindo o inferno, e o inferno não prevalecendo contra a igreja. A igreja precisa invadir e saquear o inferno. As pessoas que estão lá fora, elas só precisam de homens e mulheres posicionados, que muito mais do que falar da palavra de Deus é ser a própria palavra de Deus. As pessoas precisam ver um testemunho vivo de quem você é. As pessoas precisam olhar para você e falar assim: cara, eu quero ser igual a esse cara. Eu às vezes recebo mensagem no meu Instagram e falo assim: pastor, eu te admiro muito. Aí eu falo assim: é porque tu não me conhece. Se tu me conhecesse, tu não me admirava tanto não. Porque as pessoas querem ver através de nós aquilo que elas buscam. As pessoas querem ver Cristo em vós, a esperança da glória. A rainha, ela entendeu que o momento que ela estava vivendo era um momento delicado. Mas entenda uma coisa, ela era uma judia, e Deus havia colocado ela naquele palácio por um propósito. A Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é um Deus que vê todas as coisas. Ele é um Deus que conhece todas as coisas, é um Deus que sabe de todas as coisas. Então, muito antes de Ramã preparar toda essa armadilha, Deus já sabia o que estava proposto no coração de Ramã. Então o que Deus faz? Deus prepara uma judia para assumir o trono. Deus coloca uma judia dentro do palácio, para que quando todo o projeto do diabo fosse colocado para ser feito, Deus já estava muito antes lá dentro do palácio, tudo programado para que fosse desfeito. Esther foi uma grande rainha, mas não foi a autoridade que ela tinha como rainha que livrou o povo de Deus.
foi o jejum e a oração do povo de Deus junto com Esther, que permitiu que ela chegasse à presença do rei, que ela pudesse tocar no cetro e que ela expressasse para o rei aquilo que precisava ser expressado. E uma coisa que me chama muita atenção, não sei você, mas Esther, quando está diante do rei na primeira oportunidade, ela não fica ansiosa, ela diz logo para o rei o que era. Não, ela prepara um segundo banquete. Eu não sei se isso te diz alguma coisa, mas para mim diz muito. Vão ter momentos na nossa vida e que a gente vai estar diante das nossas adversidades e que talvez naquele momento não seja nem um momento oportuno para nós colocarmos as nossas armas em guerra. Vão ter momentos na tua vida, recebe essa palavra no teu coração que eu sinto de Deus. Vão ter momentos na tua vida que você vai estar diante de adversidades que às vezes parece que é o momento de levantar as tuas armas, e não é o momento certo, é o momento simplesmente de orar e jejuar, porque no momento certo Deus vai preparar todas as coisas para que você possa levantar as tuas armas, mas nem vai precisar guerrear, porque o Senhor vai guerrear por você. Foi no intervalo do primeiro para o segundo banquete que o rei perde o sono, e eu só conheço um que tira o sono, chamado Jesus Cristo. E quando ele tira o sono, ele não tira para te trazer cansaço, ele tira você do sono para que ele possa falar contigo. Quando eu vejo pessoas que tomam um remédio tarja preta para dormir, deixa eu dizer uma coisa para você, isso não é de Deus. Deus não criou o ser humano para tomar remédio tarja preta. Deus não criou o ser humano para ter insônia. A insônia que você tem nada mais é do que inúmeros problemas que você tem enfrentado. Por isso que Jesus, certa vez, ele diz o seguinte: olha, eu vos dou a minha paz, não a paz que o mundo vou dar. A paz que vocês conhecem não vale nada. Eu quero dar uma paz verdadeira para vocês. É uma paz de descanso. A paz é quando você está enfrentando uma luta, mas mesmo chegando em casa você consegue descansar. Eu tenho muitos problemas como muitos de vocês, mas quando eu chego em casa, boto a cabeça no travesseiro e durmo igual um neném. Jesus quer nos dar essa paz nessa manhã. Jesus quer nos ensinar a entrar em lugares e sair de lugares entendendo que tudo que nós vivemos vem dele. Você está aí comigo? Arbona, aquele que guia o jumento. Zacarias capítulo 9, versículo 9. Coloca para mim aí. Zacarias 9, 9. Zacarias, não, perdoa. É Zacarias. Sei mesmo. Alegre-se muito, povo de Sião. O profeta Zacarias profetizando muitos anos antes. Moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois o seu rei está chegando. Ele vem triunfante e vitorioso, mas é humilde e está montado num jumentinho, filho de... Jesus é aquele que guia o jumento. Arbona, aquele que guia o jumento. Aquele que guia o jumento. Aquele que guia o jumento está aqui nessa manhã. E Ele quer direcionar a tua vida. É momento de nós fecharmos os nossos olhos. Eu queria que você colocasse agora diante do Senhor as tuas adversidades, os teus inimigos. Eu queria que você colocasse agora diante do Senhor. O teu inimigo não é a tua esposa, nem tampouco o teu esposo. O teu inimigo é o divórcio. O teu inimigo é a obra de Satanás. Eu queria que você colocasse agora e pedir para aquele que guia o jumento. Arbona, Jesus. Aquele que guia o jumento, que fosse à tua frente e conduzisse os teus passos, te levando para lugares, pastos verdejantes. Pai, graças te damos neste dia. Entronizado seja o teu nome no nosso meio. Assim como a rainha Esther, Deus, ela orou e jejuou. Ela entrou à presença do rei, conseguiu acesso ao rei e conseguiu rasgar o seu coração diante dele. Eu quero nessa manhã com a tua igreja, nós queremos pedir permissão para estar diante da tua presença, meu rei.
Abra a sala do trono diante de nós. Nos ajuda a acessar esse lugar que muitas vezes tentamos acessar. Escuta a nossa oração nesta manhã, Senhor. Os nossos inimigos têm se levantado contra a nossa vida. Os nossos adversários muitas vezes têm vindo com um grupo tão forte, meu Deus, que aos nossos olhos chega a dar medo, Deus. E achamos que muitas vezes não vamos conseguir prevalecer. Mas assim como Esther, Pai, chegou diante do rei e disse para o rei, pediu para que o rei poupasse a sua vida, a vida dos seus. A minha oração nesta manhã é: poupa a nossa vida, Senhor. Poupa a vida dos nossos. Rasga os céus diante de nós, Deus, e nos leva a esse lugar chamado sala do teu trono. Guerreia as nossas guerras, Jesus. Abate aqueles que tentam se levantar contra nós. O nosso general é Cristo. Nós seguimos os seus passos. Nenhum inimigo resistirá, Senhor. Eu oro, Deus, nesta manhã para que haja uma paz no coração de cada um dos teus filhos. Eu oro, meu Deus, para que todo e qualquer levante do inferno, meu Pai, caia por terra pelo poder do nome de Jesus. Eu oro para que haja um livramento, Deus, e que possamos viver experiências incríveis com o Senhor. Tu és de fato o nosso Rei. Tu és o nosso guia, Tu és o nosso Salvador. Agindo, Deus, quem pode impedir? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que seja uma manhã de transformação. Recebe em nome de Jesus a Tua vitória neste dia. Eu oro para que haja o espírito de ousadia sobre você. Eu oro para que haja o espírito de intrepidez sobre a tua vida. Eu oro para que haja o espírito guerreiro sobre você, entendendo que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar, e Ele te dará a vitória em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.